Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 6. Temos falado sobre uma obra de restauração que foi o trabalho que Neemias, servo de Deus, 5 séculos antes da vinda de Jesus, realizou, sob o poder e por ordem de Deus, inspirado, conduzido por Deus. Mas Deus levantou alguém que tinha muitas capacidades e ele nos serve de exemplo de organização, de planejamento. Pensando no início do ano, nós pensamos nisto, em projetos, em planos. E eu penso muito em restauração, porque muitas coisas que precisamos, já temos falado aqui, mais do que planos novos, é restaurarmos projetos que ficaram parados ou que foram derrubados e que são importantes. E por isso nós não conseguimos fazer algumas coisas novas, porque nós temos muita coisa interrompida no decorrer da nossa vida. E muita coisa a gente tem que voltar, a gente tem que reconstruir. E a história de Neemias é a história de uma grande reconstrução. Ele estava reconstruindo os muros da grande cidade de Jerusalém, a capital daquele povo escolhido por Deus, uma cidade que Deus colocou no coração de Davi para se tornar a capital de Israel e tornou-se a capital do grande Israel, quando sob Davi, sob Jerusalém e sob Salomão, o país alcançou, Israel alcançou o ápice daquilo que Deus tinha falado e determinado para eles. Em Jerusalém foi construído o templo que uns 680 anos antes de Cristo foi destruído por Nabucodonosor, e porque Deus já havia predito que essa destruição ocorreria por conta da desobediência daquele povo. O templo que para eles era Deus presente, garantindo a posse da terra para sempre, e Deus mostra que a glória dele se afastaria daquele lugar. Glória que era representada pelo templo, porque Deus disse desde o início que ele não habita em lugar nenhum feito por mãos de homens. Deus não habita neste lugar. O povo de Deus, sim. Deus aqui é invocado, aqui é uma casa de oração, como vários outros locais são casas de oração, como nós podemos ter lugares de oração na rua, na praça, em qualquer lugar, porque, de uma maneira especial, hoje Deus habita pelo seu Espírito no coração de todo aquele que tem um relacionamento direto com ele, que se tornou povo dele, Israel dele, hoje. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi, para ser rei no seu coração. E aí torna-se você e eu tabernáculo de Deus. Mas, de vez em quando, esse tabernáculo também está precisando de algumas restaurações. E com Neemias aprendemos muito o que podemos fazer para ter sucesso numa obra de restauração, reconstrução, recomeço. O texto que nós temos aí, eu creio que dá para você ler, quem está mais perto, que é o capítulo 6, versículos 15 e 16, e ele diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Para ter sucesso numa obra de restauração, numa obra de reconstrução, de reforma, ou em qualquer outro projeto na sua vida. Pai querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos, estudando a Tua palavra, e pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, ela se torne clara a cada um de nós, e que, pelo poder deste Espírito, possamos aplicá-la a partir de hoje em nossas vidas, naquilo que o Senhor quer nos ensinar agora, que já está nos ensinando pelas canções, por tudo o que acontece neste encontro, neste culto, mas de uma maneira especial agora, pela exposição da palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mas o que é sucesso? Bom resultado, triunfo, êxito. Sabemos que é isso. Isso é sucesso. Neemias é uma história do verdadeiro sucesso.
ele nos dá uma aula de como ser bem-sucedido num projeto de reconstrução e num projeto onde nós queremos também restaurar sonhos e ideais, como era o caso do ideal do povo voltar e morar de novo naquele local, tomar a sua posição na história e no concerto das nações. Essa história começa com o oficial do rei do grande Império Persa, este homem. O Império Persa foi um dos maiores da humanidade, já falamos aqui que quase 40% da população mundial estava debaixo do domínio dos imperadores, dos reis persas. Ele quando foi informado, Neemias, da situação caótica de Jerusalém, já tinham 100 anos que o povo teve autorização para retornar, porque o cativeiro babilônico demorou exatamente 70 anos, Babilônia foi destruída pelos medo-persas, sob o comando de Ciro o Grande, e depois começa o Império Persa, e agora nós estamos no período do grande rei Artaxerxes. Ele, sabendo do que estava acontecendo, já ouvimos isso, ele ora humildemente a Deus e pede ao rei autorização para ir à terra do seu povo. No decorrer dessa narrativa narrada, registrada aqui na Bíblia, narrativa que foi confirmada por achados arqueológicos e também pela história chamada História dos Hebreus, ou Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, um autor do primeiro século da era cristã, que elucida muitas questões que a Bíblia não deixa claro às vezes. Ele escreve para os romanos, e hoje, muito daquilo que Flávio Joséfo escreveu, que a Bíblia já vinha narrando, tem sido confirmado por descobertas que volta e meia se encontram nas areias, mesmo quando eles vão fazer algum movimento de terra naquela região, descobre-se alguma coisa de 3.000 anos atrás, e eles têm descoberto muita coisa que confirma tudo isso que nós lemos na Bíblia. Nós sabemos que é verdade, mas o mundo precisa dessas confirmações. Isso é importante você saber também, porque quando alguém chegar para você e falar a Bíblia é um livro de lendas, você pode dizer não, a história confirma a Bíblia. A Bíblia é a verdade e a história, a ciência, em especial a arqueologia, só tem cada dia confirmado a Bíblia em cada descoberta que faz. Esse homem, aprendemos pela história dele, planejamento, organização, liderança. Agora, o êxito que ele teve não foi um êxito meramente humano. Ele foi um vitorioso por fazer a vontade de Deus, não só para o bem-estar dele. Ele estaria muito melhor lá na capital, junto ao rei, numa condição confortável. Em breve ele teria uma aposentadoria tranquila, e aquela região lá, na época onde hoje é o Irã, o Iraque, naquela região ele tinha de tudo. Era viver no primeiro mundo da época, era viver nos Estados Unidos, era viver lá na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça. Isso equivalia a morar em Suzã, a capital do Império Persa, e as cidades ali no derredor. Ele tinha tudo de bom, mas ele deixa a zona de conforto dele porque Deus mandou ele ir para uma obra de restauração. E Deus desafia a gente, vez por outra, a sairmos da nossa zona de conforto, para podermos também ajudar não só a nós, mas o projeto de Deus. E cada um de nós sabe que parte você tem. Você que já pertence a Jesus, qual a sua parte no projeto de Deus, nessa terra? Projeto que envolve a sua família, mas que envolve também a igreja, que envolve a sua profissão, que envolve os seus colegas de trabalho, de relacionamento, que envolve os projetos que você tem, os sonhos que você tem. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. Ele foi vitorioso, Neemias, porque ele fez a vontade de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus dizia que o povo de Israel tinha que voltar para aquela terra, que Jerusalém tinha que ser reconstruída, que Jerusalém tinha um papel na história. E é interessante, Jerusalém continua a ter papel na história. É interessante quando a gente ouve falar de todas aquelas brigas, guerras e conflitos, parece que você está lendo hoje. Parece que não mudou. Eles continuam tendo os mesmos conflitos, os problemas que eles têm, e inclusive as guerras que eles têm envolvem pessoas e lutas que eles tiveram naquela época. Agora, eles também, e ele
ele sabia que para ter sucesso de verdade, uma coisa que ele sabe e apresenta para a gente, nós não precisamos ter medo dos inimigos. Em Neemias 6:1, começa dizendo, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões em seu lugar, Neemias já está aí com menos de 2 meses. Ele já tinha reerguido os muros, por isso que eu falei, ele reconstruiu, ele não destruiu para começar de novo. Tinham muitos buracos, alguns lugares tinham pedaços do muro, ele fecha essas brechas, nós já temos ouvido sobre isso. Faltava apenas o espaço para colocar as portas. Havia ainda lugares onde o povo podia entrar, os inimigos poderiam entrar, principalmente para ataques noturnos. Todo mundo ali era do Império Persa. Mas só que o Império Persa era dividido em satrapias. Não é nome de prato. Não estou ensinando aqui nada, não é nada ligado à culinária. Nem é nome de animal. Satrapia era o nome que eles davam para aquilo que nós chamamos hoje de províncias. Muitos países chamam de províncias. Não é muito parecido com o Estado, não, porque eles não elegiam os governadores. Os governadores todos das satrapias, que eram os sátrapas, eles eram nomeados pelo Artaxerxes ou pelo rei da época de plantão do Império, que ele era o chamado rei dos reis. E aquelas satrapias, elas tinham uma certa autonomia, porque os governadores das satrapias, eles podiam, além de cobrar imposto para o grande rei, eles também cobravam imposto para eles, para a administração deles e até para o bolso deles. E quando eles estavam ali, e ali nós temos aqui 3 líderes de 3 satrapias que cercavam. Sambalate governava Samaria. Sabe onde é Samaria? Ao norte de Israel. Onde está hoje a chamada Cisjordânia. Uma parte da Cisjordânia está ali. Também vai aparecer Gesem, o árabe, no sul de Israel. Ele era líder de uma grande coligação de tribos árabes, de nômades, mas ele liderava a coligação. E eles controlavam uma rota que era chamada a Rota da Seda. Já ouviu falar? Que já existia naquela época, que passava por ali. E eles cobravam impostos, eles cobravam pedágio do pessoal que passava para dar proteção. Mais tarde, esses árabes vão ter como sede deles Petra, aquela cidade até hoje, né? Magnífica. E esse Gesem controlava o sul, pegava um pedacinho do que era Judá. E o Tobias estava em Amon, que hoje é Jordânia. Então, eles tinham camarada no norte, camarada no leste, aliás, no oeste, no leste, e camarada no sul. E tinham alguns inimigos, porque ele fala dos outros inimigos, que sabe de onde eram? Qualquer como é que fala? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sabe de onde tinham os outros inimigos? De Gaza. Já existia Gaza naquela época. E havia uma liderança em Gaza que se opunha. E é claro, Jerusalém, depois da destruição, eles não conseguiram voltar, mesmo depois de terem liberado a volta. Jerusalém não passava de 1.000 habitantes. Durante 100 anos ela ficou assim, totalmente abandonada. A capital, porque ela nem era uma satrapia, ela era uma subsatrapia, estava muito mais sob a liderança de Samaria. E em Samaria estavam alguns descendentes de judeus que já tinham se misturado, é uma história bem antiga. E o que acontece, que Jerusalém já não tinha mais o templo, o pessoal não ia lá, e havia uma cidade ao lado, mais na região de Efraim, que controlava e que se tornara a capital daquela área. A cidade principal da área ali não era mais Jerusalém. Jerusalém estava deixada literalmente às moscas. Quando essa possibilidade existe da restauração, aqueles homens que dominavam, porque o que acontecia em Israel? Israel tinha rotas,
ali principalmente na parte do Mar Morto, essa rota de comércio, naquela parte. Também haveria a possibilidade, porque eles tinham os carneiros e ovelhas eram criados ali, muita área, é um semiárido, mas dava para criar carneiros e ovelhas, e plantação também de uvas e plantação de oliveiras. Então, aqueles homens todos daquelas satrapias ao redor estavam controlando. E quando chega aquele homem com a autoridade do rei, eles ficam assustados. Esdras já tinha passado por ali, tinha erguido o templo, mesmo assim eles pressionaram bastante, mas agora chega um camarada com muito mais autoridade, que leva até uma guarda pessoal. Então eles viram que não era para brincadeira. E por isso, ele foi cercado de inimigos. Esses inimigos estavam ali para amedrontar. E o que acontece com eles? Do versículo 2 ao versículo 4, o texto continua. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Esses inimigos tinham artimanhas. Eu não sei em que obra você está envolvido. Qual o projeto e plano seu neste ano de 2024? Se você tem pedido orientação a Deus, se você tem pedido direção de Deus, se você está colocando mãos à obra, uma coisa com certeza você pode saber que vai aparecer inimigos, adversários e adversidades. Surgirão, cercando você. Às vezes os inimigos estão dentro de você. Às vezes estão na sua casa, às vezes na sua família. Alguém que quer desanimar, que fala: olha, não adianta você retomar isso, você já viu que não dá certo. Ou não adianta você querer avançar demais, se acomoda. Você não passa de um... Já ouviu essa palavra? De um velho ou uma velha. Eu vi pessoas dizendo isso para gente que era mais nova do que eu. Não sei o que eu sou, né? Uma pessoa com 60 foi chamada de velho, eu estou 7 à frente. Mas, no conceito de alguns, sempre inimigos existiram, porque desde o início da história há um inimigo presente. A palavra Satanás significa inimigo. Ele era um anjo de luz, querubim, e ele quis ser igual a Deus e tornou-se inimigo de Deus. E esse inimigo veio, não sabemos por que, ele estava lá no Jardim do Éden, e ele leva a humanidade a se tornar também inimiga de Deus através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a partir dali, claro que acredito que Adão e Eva se voltaram para Deus e outros se voltaram, mas sempre vão surgir inimigos contra aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus. Eu digo o seguinte: se você orou ao Senhor pelo projeto ou plano, pelo sonho ou ideal que você está tendo, acalentando no seu coração, ou já começando a desenvolver, ou é uma obra de restauração de alguma coisa da sua existência, ou da sua família, você está lutando pela sua família, você está lutando por um filho, você luta pelo seu casamento, você luta por uma profissão, você luta pelo crescimento, você está lutando por algum ministério, com certeza, inimigos surgem e surgirão, com artimanhas, querendo envolver você, chamando para uma conversa, para tirar você do trabalho, para distrair você. Mas também, eles vão de outra maneira. E continua o texto. Então, versículos 5 a 8. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha,
também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, lá de Artaxerxes. Portanto, vem agora, e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhes, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Você já foi vítima de calúnia? Eu já fui. Calúnia direta. Muita gente hoje é vítima de calúnia pela internet. Muita fofoca, fuxico, de vez em quando acontece. Mentiras. Os inimigos vêm com mentiras para atrapalhar projetos e planos que Deus tem colocado no seu coração. Mentiras que visam até criar dissidência com aqueles que estão junto com você. Mas você não tem que ter medo dos inimigos, das suas artimanhas e nem das suas mentiras. Se você quer, como Neemias, continue. O que eles todos queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O objetivo era amedrontar, mas o que ele faz? Ele pede forças a Deus. Quando o inimigo acusa você, aponta você, tenta trazer erros do passado para você, apresente a ele o sangue de Jesus. Apresente a ele o perdão que foi garantido para você na cruz. Apresente a ele aquele que é vencedor e com ele você está. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, não tenha medo das ameaças, não tenha medo do medo que eles querem colocar. Se você quer ter sucesso, você tem que vencer os inimigos. E o que aconteceu? Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mestabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas o que ele falou, e ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Por isso, para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isto eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Ele pecaria por quê? Porque ele iria se esconder no templo. E ele não era da ordem sacerdotal. Ele não podia fazer isso, só os sacerdotes podiam entrar naquele recinto sagrado. E queriam levá-lo a isso, com falsas profecias. De vez em quando, muita profetada aparece. Hoje em dia, então, você tem profetada via internet. Você tem aí nas redes sociais cheio dos falsos profetas se levantando, falando coisas, dizendo fantasias, querendo induzir você a fazer coisas que não são da vontade de Deus. Dizendo que isso é, assim diz o Senhor. Agora, o que ele diz é contrário à palavra dele, o que estava falando para ele era para ele fazer uma coisa que ele não podia fazer. Deus nunca falaria isso. Falsos profetas vão aparecer, principalmente no final dos tempos, Jesus disse isso. Nós não podemos ter medo das traições e dos traidores, verdadeiros lobos em pele de ovelhas. Também através dessa narrativa, nós entendemos que para ter sucesso de verdade, precisamos entregar os nossos adversários e adversidades ao nosso Deus. Não ter medo e falar como ele fez nesta oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Ele entregou todos os seus inimigos a Deus. A Bíblia diz que nós não temos que tomar e planejar vingança, que nós temos que abençoar os inimigos. Entregue-os a Deus. E se você entrega a Deus, descanse, não tenha medo.
Ah, ele é astuto. Pastor, cuidado. É astuto. O diabo é astuto, aquela pessoa é astuta. Ele segue Satanás. Entrega a Deus. E se você entrega aquele que está querendo fazer alguma coisa para você a Deus, confia que Deus segura na mão dele todas as ameaças. Ele protege você e toda arma forjada cairá por terra. E toda seta inflamada será quebrada. Amém? Creia nisso. Se o projeto que você está, aquele projeto de Deus, abençoado por Deus, e Ele colocou isso no seu coração, e esse projeto é confirmado pela palavra de Deus, e pelos conselhos de irmãos e irmãs maduros, então siga em frente, sem medo dos inimigos, e não se preocupe com eles. E não fique planejando vingança, o que eu vou fazer, nada disso. Entrega a Deus, como Ele fez. Ele não ficou preocupado. Vou agora dizer, vou agora fazer uma conferência para esclarecer os fatos, nada disso. Vou esclarecer essa história. Perde-se um tempo tremendo para esclarecer a história. É aquele esclarecimento de história que gera outras histórias. Então, entrega a Deus. Os inimigos, os adversários, as adversidades, entrega a Deus e avança, como ele fez. Para ter sucesso de verdade, temos que perseverar até o fim da obra proposta. Vamos ver juntos? A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, em menos de 2 meses. Eles reconstruíram aquilo que estava por mais de 100 anos caído no chão. E colocaram as portas. A cidade estava defendida de novo. Sim, você tem que ir até o fim do projeto que Deus colocou no seu coração. É uma reconstrução, muita gente parou no caminho. Por isso que eu falo que início do ano não é só pensar no que tem novo, é reconstruir aquilo que você abandonou, aquilo que você deixou de construir. Tem muita coisa que você tem que retomar. Vá uma coisa de cada vez, peça que Deus lhe mostre. E quando vir, vá, e aí conclua aquilo que você retomou, para depois avançar. E foi isso que ele fez. Ele foi até o fim, ele não desistiu, ele teve perseverança. A Bíblia diz que ele trabalhou noite e dia. Aí ele não fez nada sozinho. Ele se cercou de pessoas, ele animou essas pessoas. E ele foi exemplo. Você quer liderar um projeto? Você tem que ser o primeiro a estar à frente do projeto. E caminhar até que a coisa seja erguida, solidificada. Flávio Joséfo, ele dá uma informação no livro que a coletânea toda chama História dos Hebreus, mas há uma parte, um dos livros lá que conta exatamente essa história. Ele vai dizer que, na verdade, foram 27 meses. Mas 27 meses significa que foi todo o tempo, não apenas para fechar, porque o principal era fechar. Isso ele conseguiu. Depois tinha as obras lá de conclusão, detalhes que tinham que ser feitos. E isso demorou mais um tempo ainda, ele ficou. E ele continuou. E de acordo com a informação de Flávio Joséfo, ele acaba deixando Suzã e morre em Jerusalém. Ele é considerado um dos grandes heróis. Sabe por que o povo de Israel, que era o povo hebreu, hoje é chamado de judeu? Por causa de Neemias. Porque aquela satrapia, agora sabe o que é satrapia, né? Não é comida, era a província. Aquela província, ela ficou um tempo, na verdade, tudo ali passou a se chamar Samaria, a Grande Samaria. E aí, quando ele volta, ele diz, não, eu sou de Judá. E eu estou retornando para reerguer a capital de Judá, que é Jerusalém. Porque a parte do norte estava como Samaria. Foi aquela parte do chamado Reino do Norte, que virou um povo miscigenado. E ele diz, eu estou voltando para a região de Judá, e aquela satrapia passa a se chamar Yehudá, Judá. Existem moedas que foram descobertas lá em Israel, com o nome Judá. Moedas deste período, que é o período de Neemias, que não foram encontradas antes. Então, foi criada a satrapia, a província de Judá. E sabe quem foi nomeado o primeiro governador? Da província, porque haviam pequenos governadores. Mas agora o governador oficial, Neemias.
Neemias recebe esse cargo do rei e ele permanece ali. Diz Flávio Josefo até morrer. Ele já não era tão novo, ele fica mais o restante da sua vida ali, se dedicando a consolidar aquilo que ele tinha começado. Muita gente dá início a muitos projetos e depois coloca gente e fala, agora vocês tocam em frente, hein? Eu vou para outro. E fica assim. E logo depois morre. E ele fala, por que morreu? Porque ele não deixou a coisa consolidada. Neemias consolidou a obra que ele começou e você tem que consolidar. Se o projeto que você está se envolvendo envolve outras pessoas, fique até isto ser consolidado e você discipular alguém que assumirá o seu lugar na liderança daquilo. Agora, também, quando começa esse novo processo, e agora Judá se estabelece, por isso até hoje, o povo de Israel, hoje também nós chamamos de Judá e de judeus, por causa do nome que eles ganharam durante o Império Persa. E hoje, quando se fala, fala-se Judá. E quando um judeu quer voltar para Israel, sabe qual o nome que eles dão para o retorno? Aliá. Sabe o que significa a palavra aliá? Subir. Por quê? Porque você vê em todos os salmos que eles dizem que subiam para Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade mais alta, está erguida no monte mais alto de Israel, como cidade. A parte mais alta é o Monte Hermon, a mais de 2.000 metros, mas Jerusalém está a 770 metros e o Monte Sião está a 800 metros. Por isso, é subir. Até hoje eles têm esse conceito. E é interessante que isso continua e o povo tem voltado. Mas Neemias é que, de fato, reergue nesse trabalho, porque é um homem de sucesso. Porque para ter sucesso de verdade, ele não ficou falando e fazendo propaganda. Olha o que eu consegui, olha o que eu fiz. Não. O sucesso de verdade, você não precisa ficar dizendo e publicando. Olha o que eu estou alcançando, olha o que eu fiz. Não. As pessoas vão reconhecer, e até os inimigos reconhecerão. Devemos aguardar o reconhecimento de outros, principalmente dos nossos adversários. A primeira parte do versículo 16 desse capítulo 6 diz o quê? Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Sim, contra fatos não há argumentos. Ele provou que era possível, foi possível, teve sucesso, isso ficou claro. E quando você tem sucesso, não resta dúvida, quando você alcança o objetivo que Deus colocou, Deus vai fazer com que até os inimigos reconheçam. Não para morrerem de inveja de você, mas para provar que com Deus nós somos mais que vencedores. E quando você está no projeto de Deus, nada e ninguém impede você. Para ter sucesso de verdade, temos que depender totalmente de Deus. E a vitória exaltará, honrará e glorificará a Ele. O segundo pedaço do versículo 16 diz o quê? Vamos falar? Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Se Neemias fosse dos dias aí de Bar, ele teria dito, só lhe deu glória. Toda a glória somente a Deus. No fim de cada composição daquele Bar, ele deixa lá no final da composição, só lhe deu glória, toda a glória a Deus. Até hoje ele é considerado um dos maiores gênios da música e tudo que ele fez para a glória de Deus. E o que você faz? E o projeto no qual você está envolvido só terá sucesso de verdade se você estiver fazendo para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, quando é feito no poder dEle e para a glória dEle. Se o que você está fazendo, se o projeto que Deus tem colocado no seu coração para este ano de 2024, seja a retomada de alguma coisa que ficou no passado, seja algo novo em qualquer área, profissional, familiar, no ministério principalmente, na sua vida pessoal, no seu crescimento com Deus, ou na ajuda a alguém, tenha certeza que se Deus tem colocado isso no seu coração, isso é confirmado pela palavra, se acerque de pessoas e avance, meu irmão.
Não tenha medo dos inimigos, não tenha medo dos adversários. Para ter sucesso de verdade, dependa totalmente de Deus. E a vitória exaltará, honrará e glorificará a Ele. Para ter sucesso de verdade, não se preocupe em publicar isto, porque todos reconhecerão quando isto vem do Senhor e glorificarão a Deus com você. Para ter sucesso de verdade, persevere até o fim. Não desista, não desista. Não importa inimigos, não importa adversários, não importa adversidades, vá em frente, porque Deus é com você. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, para ter sucesso de verdade, não tenha medo de inimigo algum. Porque uma história de verdadeiro sucesso, ela é feita com Deus, para a glória de Deus, cercada de irmãos e irmãs que poderão ajudar. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Por isso que nós somos igreja, por isso que nós precisamos da igreja. Você precisa de orações e não tenha medo de pedir oração para ninguém. Não tenha medo de falar para ninguém que você está passando por dificuldades. Também testemunhe para a glória de Deus aquilo que Deus está fazendo com você. Só para a glória dele. Vamos fechar os nossos olhos? A obra de restauração começa quando você permite que Jesus Cristo restaure o seu relacionamento com Deus. Talvez o que está faltando seja esse primeiro passo. Eu vou convidar todo o pessoal que vai estar nos conduzindo em louvor para vir aqui à frente. E chegando à frente, fique orando também. Se você ainda não deu o primeiro passo, que é se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. E como é que você sabe que isso não aconteceu? Jesus é meu amigo, eu gosto dele, eu estou numa igreja. Mas você tem certeza da sua salvação eterna? Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se você não tem essa certeza, é porque, de fato, você ainda não se reconciliou com Deus. Você ainda não permitiu que o Espírito Santo restaurasse a sua vida. Você ainda está como pecador condenado. Por isso, eu convido você a se voltar para Jesus agora e falar: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Eu creio que o Senhor veio ao mundo não apenas para fazer coisas grandes, mas fazer a maior de todas as coisas, que foi levar sobre a cruz toda a culpa do meu pecado. E ao derramar o seu sangue, o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Mas eu creio que o Senhor ressuscitou, está vivo e me garante a vida eterna. Eu quero que o Senhor entre na minha vida agora e seja o meu Senhor para sempre. Alguém nesta noite aqui tem feito essa oração? Levante a sua mão. Eu gostaria de fazer uma oração como esta. Se você está em casa e quer fazer isto, faça e coloque abaixo da descrição do link, preencha ali e diga: eu hoje quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas também uma palavra a você. Você que está aí neste início de ano pensando ou talvez já envolvido em alguma obra e você já tem orado. Talvez uma coisa de restauração, mas você já começa a ficar com medo. Você está preocupado com adversários e adversidades. Você já está pensando em parar e talvez não ir num ritmo tão forte. Talvez você está pensando que através disso que tem que acontecer é você ter vantagem. Se você quer de fato ter sucesso, conforme a palavra de Deus nos ensina, mas você está passando por momentos de, mesmo nesse início de ano, de amedrontamento, de desconfiança, de insegurança, ou talvez ainda não está claro na sua mente qual o projeto que Deus tem para você em 2024, eu convido você a se levantar agora, a se levantar no seu lugar. E eu quero orar por você. Você que se sente amedrontado, você que está sentindo-se perseguido, vítima de calúnia, confie no poder de Deus para livrá-lo de todo mal. Fique em pé. Talvez lá em cima, aqui, ou levante a mão, se você já está em pé. Eu quero orar por você. Você que ainda não tem um projeto, você que ainda não deixou a coisa clara, parece que Deus ainda não te respondeu. Eu quero orar para que Deus coloque no seu coração hoje o projeto dele. Fique em pé também. Nós vamos pedir que Deus mostre, que Deus direcione, que Deus dê luz para o seu caminho. Ó Pai querido, tu vês irmãos e irmãs que se levantam nesta hora, confiando no Senhor,
colocando na tua presença seus temores, seus receios, suas dificuldades e lutas, suas angústias, mas acima de tudo a fé que tem em ti. Ó Deus querido, alguns estão ainda buscando entender qual é o propósito que o Senhor tem para eles neste ano ou na vida. Ó Deus bendito, que isso fique claro nesta semana, pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós sabemos que com o Senhor somos mais que vencedores e que isto possa encher o coração, esta convicção seja colocada agora pelo poder do teu Espírito no coração dos irmãos. Se algo que eles têm que abandonar, se algo que eles têm que mudar, mostra também e que eles entreguem isto ao Senhor. Se alguém está querendo atrapalhar, se eles estão se sentindo perseguidos por alguém, ó Deus querido, tu és aquele que dá a verdadeira vitória e tu afastas todos aqueles que são os teus inimigos, porque quem é inimigo de um projeto teu é teu inimigo. Ó Senhor Deus, que todos agora possam ter a plena certeza da vitória e que a paz, aquela paz que excede todo entendimento, tome conta do coração, da mente, de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor, fiquemos em pé, louvemos a